O TeamLab Borderless é um museu de arte de alta tecnologia que fica aqui em Tóquio e que inclusive já ganhou até um prêmio do Guinness Book. Se esse assunto é do seu interesse, já se inscreve e vamos pro vídeo. Oi pessoal, eu sou o Leandro, eu tô aqui no Japão faz 6 anos e uma das áreas que eu mais gosto de visitar aqui em Tóquio para passear é Odaiba. Odaiba é uma ilha artificial que fica ao sul de Tóquio e que ele é um centro de entretenimento. Ele possui shopping centers, museus como o de cera, um de ciência muito legal que você pode ver os avanços na área da robótica, e lá também é onde fica um daqueles robozões gigantes chamado Gundam. E uma coisa que está acontecendo hoje em dia com Odaiba é que tem uma área dela em que está passando por uma reforma que vai começar esse ano. Algumas partes já fecharam, já começaram a reformar e vão abrir só em 2025 que eles têm a previsão. Infelizmente, entre essas coisas que estão fechando, estão sendo reformadas, a gente ainda não tem informação do que realmente vai voltar ou do que vai fechar de vez. Algumas das partes de Odaiba que vão fechar ou já fecharam, que eu vou sentir bastante falta, ou já sinto, é o Shopping Venus Forte, em que tem um andar todo baseado, o design dele, na Roma Antiga, e com um céu artificial que muda de cores enquanto o tempo vai passando. Acho muito bonito, eu sempre que vou em Odaiba eu gosto de passear lá, e infelizmente eles vão fechar. E outro que fechou no final do ano passado, em que eu mesmo, sem gostar de carro, gostava bastante de ver, é uma mostra de carros antigos, e que o cenário era inspirado no Japão de algumas décadas atrás, então dava aquele ar retrô junto com os carros clássicos, eu gostava bastante. E esse complexo que vai ser fechado, infelizmente o TeamLab Borderless também faz parte, então como eles vão reformar o complexo inteiro, o TeamLab Borderless também vai ser fechado. E eu quis falar desse museu agora porque ele na verdade vai fechar em agosto de 2022, e a empresa que administra esse museu diz que ele vai reabrir em outro lugar de Tóquio ano que vem. Só que eles ainda não falaram se as amostras que estão hoje vão continuar ou não, se vai acontecer outro tipo de mudança. Então eu acho interessante falar sobre ele agora, para quem está no Japão decidir se vale a pena visitar. E quem tiver a chance de vir para o Japão agora, né, até esse meio do ano, ver se é uma boa incluir esse passeio no itinerário ou não. Ah, e só um disclaimer. Eu visitei ele faz umas 2 semanas, só que naquela época eu ainda não planejava voltar a fazer vídeo para o YouTube, então eu não tirei muita foto, muito vídeo, e a maior parte dos vídeos que eu vou colocar para vocês vai ser diretamente do site oficial deles. Bom, falando sobre o museu em si, eu mencionei que eles ganharam um prêmio do Guinness Book, e esse prêmio na verdade foi o prêmio de museu dedicado ao único artista ou grupo mais visitado do mundo. E o que mais chama a atenção dele é justamente que ele tem muita tecnologia. Boa parte das obras de arte são compostas de projeções de luz que se movimentam e alteram com o tempo, e eles também transitam de uma sala para outra. Então mesmo que você fique parado numa sala, dificilmente você vai ficar olhando a mesma arte. E apesar de boa parte das artes serem baseadas em projeção, também tem várias obras com objetos reais, como lâmpadas, fios de LED. E eu, na verdade, acho essas artes até mais impressionantes do que só aquelas baseadas em projeção. Uma das coisas diferentes desse museu é que ele não tem um mapa ou indicações exatas onde estão cada parte do museu. Então você meio que tem aquele senso de descoberta, porque você não tem certeza do que tem nesse museu e de como você faz para chegar. Temos, inclusive, tem umas paredes longas e no meio dela tem algumas cortinas pretas meio escondidas que você olhando... Ah, eu acho que isso aqui é uma cortina. Aí você abre e quando você vai ver tem uma amostra completamente diferente lá dentro, que se você não prestar atenção você passaria reto e nem veria. Por um lado, isso é legal porque te faz querer visitar o museu mais vezes, vai que você perdeu alguma coisa, vai que você deixou escapar uma sala ou outra. Só que também, por outro lado, você fica meio... Depois quando você sai, você fica meio... Ah, será que eu vi tudo? Será que tinha alguma coisa legal que eu deixei passar? Porque no meu caso, eu fui com mais 2 amigos, tinha áreas em que a gente ia passar e pensou, ah, vamos dar uma conferida nessa cortina só pra ver. Aí a gente abriu e, nossa, tinha uma coisa super legal lá dentro. E depois que eu saí, eu fiquei pensando, nossa, será que a gente passou por tudo, né? Será que viu tudo que tinha? Porque são vários caminhos que você pode tomar e como lá é tudo escuro, você não sabe muito bem se você já passou por uma sala ou não, por um corredor ou não. E como eu disse antes, as artes se movimentam, elas transitam de uma sala para outra. Então às vezes você acha que já passou por um lugar, mas é outro lugar que a arte de um lugar que você já passou foi para lá. É meio confuso, mas deu para entender? E resumindo, isso é uma coisa que tem tanto um lado positivo quanto negativo, mas achei muito divertido.
Ah, e claro, como esse é um museu tecnológico moderno, você não simplesmente vê as obras de arte, como também muitas delas você pode interagir. Um exemplo bem legal é uma floresta de LEDs, tem LEDs vindo do teto, cobrindo a sala inteira, em que você pode baixar um aplicativo e você pode escolher um símbolo que representa mais ou menos a cor e os padrões que aqueles LEDs vão formar. Apesar de não ficar bem claro exatamente o que vai mudar cada um daqueles ícones, um exemplo que eu tive por experiência própria é que tinha um símbolo de fogo, eu escolhi ele e logo depois os LEDs começaram a ficar vermelhos como se estivessem pegando fogo. Isso foi legal que tipo, eu senti que foi uma coisa que eu escolhi e todos que estavam na sala estavam presenciando também. Enquanto isso, outras mostras têm uma interação mais sutil, mas também divertida. Por exemplo, uma projeção de água caindo, se você tocar, ele detecta que você está tocando e a água meio que espirra, sabe, para os lados. Ou então tem um salão gigante em que tem projeções de animais no chão, como baleias, salamandras. E caso você pise nesses animais, isso é detectado. E, por exemplo, no caso das salamandras, quando você pisa, eles espirram tinta. É divertido, mesmo sendo adulto, tanto para criança quanto para adulto. Isso é um tipo de interação que não costuma acontecer muito em museus, né? Então eu e meus amigos achamos bastante divertido. E falando de interação, uma das partes que a gente mais interage é uma área chamada Undo no Mori, que a tradução seria como a Floresta do Exercício. Lá tem algumas atividades que você pode participar desde criança até adulto, que todos eles misturam tecnologia, então eles detectam quando você pisa em alguma coisa ou passa em alguma coisa. Então quando você pisa, ele se explode em cores, em sons. Ou, por exemplo, um tobogã com frutas, quando você passa, eles cortam ou eles são esmagados. Você pode realmente ficar um tempo lá brincando, independente da sua idade. Ah, e por uma taxinha extra, lá dentro do museu tem um café. E esse café tem uma lista de vários tipos de chá. E o especial dele é que quando eles te servem o chá em uma tigelinha, tem uma projeção em que eles simulam uma flor que vai crescendo. E quando você pega a tigela para beber, na mesa, aquela flor que estava sendo projetada, ela se desfaz em pétalas. O chá é gostoso e a projeção também é bacana, então eu recomendo bastante, apesar de ser uma taxinha a mais de 500 ienes por bebida. Bom, o museu em si é muito legal, as ideias são muito bem boladas, mas eu tenho uma reclamação. A maior parte das obras de arte, a maior parte do museu em si é baseada em projeção. O problema que eu achei e que os dois amigos com quem eu fui também acharam é que a força das projeções são um pouco fracas. Então, apesar de o museu inteiro ser escuro, e ajudar a dar uma força a mais na luz das projeções, ainda assim elas são um pouco fracas e você tem momentos em que é difícil você imergir na experiência. Você realmente vê que é uma imagem sendo tacada na parede, por exemplo. Eu acho que se eles aumentassem a força das projeções, iria ficar ainda melhor. Claro, ainda assim, caso você se esforce um pouquinho, você pode se sentir imerso na experiência. Tem duas obras de arte que eu me emocionei um pouco, uma delas foi um que a gente deita numa rede e é projetado no céu como se a gente estivesse meio que viajando no espaço, com luzes passando. E tem outra que tem uma ideia parecida, mas é num lugar que simula uma caverna, a gente fica na entrada e também ele simula como se você estivesse passeando por cores, borboletas passando. Eu achei bem legal, só que eu tive que forçar um pouco o meu cérebro para esquecer que eu estava olhando para um teto ou para um buraco na parede e imaginar que eu realmente estava naquele lugar. Então, eu acho que se a projeção fosse um pouco mais forte, eu não iria precisar forçar tanto o meu cérebro assim e eu poderia só sentir a experiência. Então, meu veredito é que vale sim a experiência, vale visitar uma vez. Os meus dois amigos também falaram, pelo menos visitar uma vez é muito interessante. E a gente vê relatos na internet de gente que vai muitas vezes, principalmente porque eu falei, tem um senso de descoberta que às vezes você não sabe se visitou todos os lugares possíveis. E também eles mudam as artes que o museu contém, então de vez em quando também para as pessoas verem o que mudou, o que é novo, eles também voltam várias vezes. Bom, essa foi minha análise do Team Leve Borderless. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão, fala aí nos comentários. E caso você esteja curioso sobre a Ilha de Odaiba em si, tem um vídeo que eu fiz há 10 anos atrás, que você pode conferir clicando em algum lugar se eu conseguir configurar o YouTube para mostrar o vídeo. Se não, eu vou deixar o link na descrição. Bom, é isso aí e até o próximo vídeo.